Isso aí. Todo tempo Deus é bom. Hoje é palavra profética. Hoje Deus tem uma palavra do céu para a tua vida. Mais uma palavra do céu, porque todas aquelas palavras que o Senhor tem nos entregue, tem nos dado, são palavras do céu. Mas hoje Deus tem uma palavra especial para o teu coração. E a gente precisa entender algumas coisas. Compreender que Deus, Ele tem sempre o melhor para a nossa vida, amém? Deus sempre tem o melhor para mim, Deus sempre tem o melhor para você. Mas quem aqui nunca se sentiu assim no momento da vida em que parece que os céus estão fechados? Quem aqui nunca passou por um momento da vida onde parece que nem as suas orações estão subindo? Sabe? Aquele momento que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que está havendo? O que está pegando? Por que a coisa não está funcionando? Por que a coisa não está fluindo? Por que a coisa não está dando certo? Por que parece que as coisas estão dando errado? O que está faltando? Porque é importante você saber, querido, que há um lugar de provisão em Deus para a tua vida. Amém? Há um lugar de liberações dos céus que você precisa acessar. Nós estamos no ano do sobrenatural. E quando eu falo do sobrenatural, eu estou falando de um lugar de acesso a coisas que naturalmente eu não tenho condição de viver. Quando nós falamos do sobrenatural, nós estamos falando daquilo que está além do que você pode produzir com a tua força. Um dia Jesus, ele chegou na praia, ali no Mar da Galileia, e a Bíblia diz que Pedro e alguns outros estavam lavando as redes porque pescaram a noite inteira. Trabalharam a noite inteira, se esforçaram a noite inteira. Se dedicaram a noite inteira. E aí Jesus chega. E ali depois de um momento onde Jesus prega e tudo mais, você conhece a história. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, volta ao mar alto e lança as redes novamente. Aí Pedro diz para Jesus assim, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim, Senhor, tudo que nos cabia fazer nós fizemos. Tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos. Tudo que a força do nosso braço poderia proporcionar nós fizemos. Tudo que as nossas habilidades profissionais nos capacitava a fazer, nós fizemos. Trabalhamos a noite inteira, mas não pegamos nada. E aí, querido, alguma vez você já se sentiu assim? Você se esforçou ao máximo, fez tudo que tinha que fazer, fez tudo que precisava fazer, fez tudo que estava ao seu alcance fazer, fez tudo que as suas habilidades te permitiam fazer. E ainda assim, no final, você não pescou nada. Não produziu nada, não gerou nada, não aconteceu nada, não deu resultado. E aí você se para naquele momento onde você diz, Senhor, o que está acontecendo? Eu fiz tudo que me cabia, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, por que não está dando certo? E aí é onde vem a resposta e aquilo que Pedro coloca diante de Deus e que é um segredo para as nossas vidas. Pedro diz assim, trabalhamos a noite inteira, nos esforçamos a noite inteira, fizemos tudo o que tínhamos que fazer, não pegamos nada, mas por causa da tua palavra. Porque o Senhor está falando, nós vamos lançar a rede. E sabe qual é o segredo aqui, querido? É que Pedro já não foi ao alto mar confiando na sua habilidade e capacidade, já não foi ao alto mar confiando na força do seu braço ou na sua capacitação profissional, mas agora ele vai a alto mar debaixo de uma
palavra, confiando numa palavra. Sabe o que é andar no sobrenatural? É quando você não consegue mais andar na tua habilidade. É quando você não consegue mais viver na força do teu braço. E é por isso que muitas vezes Deus deixa esgotar todos os teus recursos antes de se mover. Porque para você viver no sobrenatural, você já precisa estar num lugar onde o natural já não te supre mais. Está entendendo isso, sim ou não? Ah, ano do sobrenatural, uau! Mas você se esqueceu do detalhe, de que para você entrar no sobrenatural, o Senhor vai ter que deixar consumir os teus recursos naturais. Porque só acessa o céu quem não tem mais nada para se alimentar nessa terra. Alguém está me entendendo? Aleluia. Começou bem? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Lá no Deuteronômio capítulo 28, livro de Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio no capítulo 28, como eu amava esse texto quando eu era lá da religião. Como eu amava Deuteronômio 28, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estará por cima e não por baixo. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Uau, como eu amava isso. Vamos lá, capítulo 28, a partir do verso 1 até o verso 13, diz assim: acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o crescimento das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos diante de ti. Eles sairão contra ti por um caminho, mas fugirão diante de ti por 7 caminhos. O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, como te jurou, se guardares os mandamentos que o Senhor teu Deus, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, terão respeito por você. E o Senhor te tornará abundante em bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, na terra que o Senhor jurou a teus pais que te daria. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, e tu não pedirás nada emprestado. O Senhor fará de ti cabeça e não cauda. Só estarás em cima e não estarás debaixo. Se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordeno neste dia, para que os observes e os cumpra. Só até aqui. Mas vocês não pularam? Vocês não deram glória a Deus? Vocês não saíram correndo? Vocês não celebraram essa palavra? Por quê? Há um lugar de provisão e há um lugar de liberações de Deus para a tua vida. Isso é fato.
Quando a Bíblia diz, quando esse texto está dizendo, quando há aqui toda uma... E o texto continua, eu poderia continuar a leitura. Mas, quando o Senhor está aí, através de Moisés, estabelecendo sobre Israel, e naturalmente de forma espiritual e profética sobre nós, igreja, as bênçãos do Senhor, Ele não está falando aqui nenhuma inverdade. Pelo contrário, todas essas bênçãos estão liberadas e disponíveis sobre nós sim. Todas essas bênçãos faz parte do pacote daquilo que Deus tem com a nossa vida e sobre a nossa vida. E isso, esse lugar de provisão, esse lugar de liberação, esse lugar onde as bênçãos te alcançam, onde elas vêm sobre você, onde elas se derramam sobre você, de fato é um lugar onde o Senhor tem estabelecido sobre nossas vidas. Há um bom tesouro no céu. Há um lugar de suprimento, onde as bênçãos estão a nosso alcance, querido. Ah, pastor, mas isso aqui está no Velho Testamento, pastor. Isso aqui era para o povo de Israel. Tá, então vamos para o Novo, vamos para Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ah, vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Porque Jesus se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele se fez maldito para que as bênçãos de Abraão viessem sobre nós. Então, querido, há um lugar de bênção e há um lugar de provisão para a tua vida em Deus. Há um lugar em Deus onde o Senhor quer que você seja suprido e abençoado em todas as coisas. Mas a grande pergunta que muitas vezes eu e você precisamos fazer é: o que nos falta? O que está faltando? Cara, a gente está vivendo um tempo de tantas dificuldades. Eu falei aqui hoje, agora há pouco, sobre o mês de fevereiro, a dificuldade que foi esse mês. E à medida que eu falava da dificuldade de mês, eu via as cabecinhas assim, ó. O que isso significa? Que foi difícil para muita gente, que está complicado para muita gente. Tivemos uma semana tensa. Tivemos uma semana de enfermidades, tivemos uma semana de dores em família, tivemos uma semana de, mensagem: ora para o fulano que está doente, ora para o ciclano que não sei o quê, ora pelo outro lá que o filho faleceu, olha. Então foi uma semana tensa. E aí eu pergunto para você, será que Deus não está querendo nos sinalizar alguma coisa? Porque eu preciso aprender a ler os sinais. Por que nós tivemos uma semana tão tensa e tão pesada? Por quê? Será que Deus não está querendo nos sinalizar alguma coisa? Será que Deus não está querendo nos mostrar algumas coisas? O que nos falta? Porque muitas vezes nós não estamos acessando esse lugar de bênção, de provisão, de cuidado de Deus, do sobrenatural. Esse lugar onde as coisas estão disponíveis para nós. Por que não estamos acessando? O que nos falta? Por que muitas vezes está faltando coisa na sua vida que não deveria faltar? Se Deus é o Deus da provisão e está faltando provisão, alguma coisa está errado. Eu vou repetir isso, talvez você não ouviu. Se Deus é o Deus da provisão e está faltando provisão, então alguma coisa está errada. Eu não estou falando aqui, querido, da gente estar buscando carro do ano, mansão. Eu estou falando de provisão, de cuidado. A Ivani falou aqui dos mantimentos para suprir pessoas da igreja que estão passando dificuldade. Ei, querido, se tem alguém na igreja precisando de provisão, diante do Deus da provisão, então tem alguma coisa errada.
Você concorda comigo? Sim ou não? Porque nós precisamos ser casa de pão. Nós precisamos ser lugar onde pessoas que estão lá fora venham ser supridas. E não nós precisarmos do suprimento. Ei, quem está entendendo o que eu estou falando? Na sua vida tem que sobejar, meu querido. A sua vida tem que andar em prosperidade. Deus quer você próspero. Eu não estou dizendo Deus quer você rico. Ele pode até querer, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo Deus quer você próspero. Amém? E aí a gente se para muitas vezes nessa situação, com esse sentimento de que parece que os céus se fecharam. Parece que as nossas orações não são ouvidas. Parece que, sabe, por mais que a gente esteja falando do sobrenatural, parece que esse sobrenatural está travado. Eu quero que você olhe para alguém do lado e diga assim: hoje, Deus quer destravar o sobrenatural na sua vida. Não se trata simplesmente de vir para o culto e ser cheio de poder e de glória e de unção. Se trata de ver o sobrenatural de Deus atuando dentro da minha casa. Quantos precisam da ação sobrenatural de Deus na sua vida? Não importa que área seja, levanta a sua mão. Então é para você essa palavra. Deixa eu te dizer aqui o que acontece muitas vezes. O que acontece, querido, é que quando não há um alinhamento entre você e a vontade de Deus, você se coloca numa situação, como diz lá o capítulo 28, no versículo 23, que diz assim: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus fala através de Moisés para o povo de Israel: olha, o Senhor está dizendo que se vocês não andarem alinhados com Ele, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e o teu piso, o teu chão, será de ferro. O povo de Israel sabia muito bem o que Moisés estava dizendo. Sabe por quê? Porque o castigo, um dos castigos que era imposto aos escravos no Egito, escravos rebeldes, escravos fujões, escravos que davam trabalho, era justamente colocá-los numa espécie de cela, onde o teto era feito de bronze e o chão era feito de ferro. Então se colocava o escravo lá dentro. Agora imagina, no calor do Egito, no calor do deserto, alguém dentro de uma cela, onde o chão é de ferro e o teto é de bronze. Era uma forma de punição, a pessoa sofria ali dentro. Alguns morriam ali dentro. Era um castigo que se impunha a eles, muito pesado. Então quando Moisés fala para o povo isso, o povo entendeu muito bem. Que céus de bronze e chão de ferro é lugar de dor, é lugar de dificuldade, é lugar de sofrimento. Muitas vezes, querido, quando você não está alinhado com Deus, não está alinhado com a vontade de Deus, você se coloca numa situação onde os céus estão de bronze sobre a tua cabeça. Você se coloca nesse lugar. O que te habilita, preste atenção nisso, o que te habilita para acessar este lugar de provisão, este lugar onde o sobrenatural de Deus te alcança, este lugar onde as bênçãos estão liberadas sobre ti, é você estar alinhado com o que Deus espera de você. Se você está vivendo um tempo de escassez, se você está vivendo um tempo de muita dificuldade na sua vida, começa a buscar entender onde é que você precisa alinhar. O que não está alinhado? O que não está alinhado?
Eu não estou falando de você não ter luta, não ter dificuldade, nada disso. Mas você sabe diferenciar uma luta de um tempo de escassez. Você sabe diferenciar o que é você estar no enfrentamento de situações que fazem parte da vida do crente, com aquilo que é opressão, com aquilo que realmente você sabe que é uma ação que vem para te oprimir e para te colocar numa situação difícil. Deixa eu te dizer algo, a obediência coloca você no lugar da bênção. Eu vou repetir, a obediência coloca você no lugar da bênção. Sabe onde é que a igreja está se perdendo? A igreja está se perdendo porque ela não está mais pregando sobre obediência. E por isso muitos cristãos estão se perdendo, porque não estão mais entendendo que andar com Deus não tem a ver só com ir à igreja num domingo à noite, mas tem a ver com andar numa vida de obediência, alinhada com Deus. Pastor, mas é impossível ter uma vida totalmente alinhada com Deus. Quem é que está dizendo em ter uma vida totalmente alinhada com Deus? Nós estamos falando em ser alguém que está disponível para alinhar aquilo que Deus vai mostrando e pontuando e revelando e estabelecendo. Porque quando Moisés fala para o povo, olha o que ele diz aqui, ó. Se guardares e cumprirdes os mandamentos que te ordeno neste dia. Ou dependendo da sua versão, os mandamentos que te ordeno hoje. Sabe do que Moisés está falando? Ele está falando que você tem que andar naquilo que Deus vai te revelando e te mostrando. Você tem que se alinhar naquilo que Deus vai falando com você ao longo dos dias. Cara, Deus não vai te cobrar da revelação de amanhã. Ele vai te cobrar da revelação de hoje. Você está entendendo isso, sim ou não? Ele não vai cobrar de você de algo que você não tem conhecimento ainda. Ele vai lidar com você naquilo que Ele já te mostrou, naquilo que Ele já te revelou, naquilo que Ele já fez descer o seu coração e que você continua lutando contra. Entenda isso, para de lutar com Deus. Ah, pastor, mas Jacó lutou com Deus. Querido, Jacó lutou com Deus pela vontade de Deus, querido. Ele não lutou contra a vontade de Deus. Ele lutou pela vontade de Deus. Não te largarei enquanto você não me abençoar. Eu quero andar no teu propósito. Eu não vou te soltar enquanto você não me alinhar. Eu quero andar na tua vontade. Eu não vou te largar enquanto você não me colocar no lugar certo. É essa briga que você tem que ter com Deus. Não é brigar contra a vontade de Deus. Tem um monte de coisa que Deus está dizendo não, e você está insistindo no sim. Tem situação que Deus está te livrando e você está agindo como se estivesse perdendo. Deixa eu te repetir isso. Tem situação que Deus está te livrando e você está insistindo. É livramento, não é perda. Começa a entender. Antes que o céu tenha que ficar de bronze, para você começar a discernir. A obediência coloca você no lugar da bênção. E esse ano é o ano onde Deus deseja alinhar o natural com o sobrenatural. Esse é o ano que o Senhor deseja, querido, o Senhor deseja que você acesse lugares que você nunca imaginou acessar. Ele quer, Ele deseja.
Ei, Deus tem muito mais vontade de te abençoar do que você de ser abençoado. Eu vou repetir, Deus tem muito mais vontade de te abençoar do que você de ser abençoado. Deus tem muito mais vontade de te abençoar do que você tem de ser abençoado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu coloco um filho de castigo, quando eu coloco um filho de castigo, deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que quem deseja mais tirá-lo do castigo? Eu desejo mais tirá-lo ou ele deseja mais sair? Cara, o pai sempre deseja mais. Às vezes o filho não entende, ele acha que o pai está sendo ruim, mas ele não sabe como está o coração do pai, doido para ele se alinhar, para o pai dizer, tá bom, você já... Estou dando a dica, Josh. Você está entendendo isso? Cara, o pai não vê a hora de você estar fazendo a coisa certa, para ele tirar você do castigo que ele te impôs. Com Deus é a mesma coisa. Deus não está vendo a hora de você fazer a coisa certa, para ele mudar a tua história. Deus não está vendo a hora de você se alinhar e fazer o que tem que ser feito, para ele mudar a tua vida. Deus não está vendo a hora de você largar esse pecado, para ele mudar a tua vida. Deus não está vendo a hora de você entrar em obediência, para ele mudar a tua vida. Deus não está vendo a hora de mudar a tua história. Então se emenda, crente. Olha para quem está do teu lado e diga para ele assim, se emenda, meu irmão. Diga assim para ele, seja mais severo. Diga para ele assim, toma vergonha, meu irmão. Cara, você fica... Gente, querido, tem gente que Deus já está assim, ó, é hoje. Aí, sabe o que? Aí Deus olha para você e fala, não vai dar para ser hoje. Vou ter que esperar um pouco. É Deus que está esperando, não é você. É Deus que está esperando você se alinhar. Não é você que está esperando Deus abençoar. Porque Ele já te abençoou. Amém? Você precisa discernir o que está impedindo você de avançar nessa realidade para a tua vida. Você precisa começar a discernir hoje. O que está me impedindo de viver isso? O que está me impedindo de acessar esse lugar de provisão, de liberação? Muitas vezes o problema é que nós não estamos disponíveis. Muitas vezes esse é o problema. Nós não estamos disponíveis para estar envolvido naquilo que Deus está fazendo. Lembra do que Jesus falou para Pedro? Pedro, volta ao mar alto e lança as... Querido, Jesus tinha poder para fazer os peixes saírem do mar e se jogar nos pés de Pedro lá na praia. Pedro está lá na praia, de repente os peixes estão pulando da água na areia. Podia fazer isso? Por que não fez? Porque tinha que ter um envolvimento de Pedro naquilo que Deus estava fazendo. Tinha que ter um envolvimento de obediência e fé naquilo que Deus estava fazendo. Sabe qual é o problema? É que você está correndo da responsabilidade. Sabe por que Deus não está abençoando você como gostaria? Porque você está correndo da responsabilidade. Sabe por que Deus não está te abençoando como gostaria? Porque você não quer pagar o preço. Você não quer pagar o preço, cara. Você quer que o peixe pule na areia no teu pé. Jesus não disse, eu vou fazer o peixe pular. Não, Pedro, volta ao mar e lança as redes. Você já percebeu que naquele texto Jesus não promete pesca? Ele não disse para Pedro, volta ao mar, lança as redes e você vai pescar uma grande quantidade de peixe.
Jesus só diz assim: volta ao mar e lança as... Acabou. Que garantia eu tenho da pesca? Faz tua parte, Pedrão, deixa a minha comigo. Faz tua parte, Pedrão. Você lança a rede, eu faço o peixe entrar nela. Você dá o passo, eu faço as coisas que você não pode fazer acontecerem. Você entende isso? Você manda o currículo, eu faço o cara do RH lembrar de você. Está entendendo? Ei, querido, é assim. É assim. Mas você não quer se comprometer com aquilo que Deus está fazendo. Olha eu falando de comprometimento de novo. A palavra do mês passado foi essa. Você não quer ter responsabilidade, não quer pagar o preço. E aí o que você escolhe? É escolha. Você escolhe viver aquém daquela vida que o Senhor tem para você. Quanta gente está vivendo aquém da vida que Deus tem para ele? Já era para você estar. E tem gente que diz assim: pastor, é verdade, já era para eu estar. Já era para eu estar. Já era para eu estar. Já era. E por que não está? E por que não está? Pergunta para o irmão do lado: por que não está? Querido, em nome de Jesus, para de se acostumar com uma vida aquém daquilo que Deus tem para você. Começa a se posicionar, começa a buscar em Deus: Senhor, onde eu preciso alinhar? O que ainda está faltando? Eu vou dizer uma coisa para você com toda tranquilidade. Essa é uma das orações que eu faço por mim todos os dias. Senhor, o que ainda está faltando? Senhor, onde eu ainda preciso me alinhar contigo? Pai, o que eu ainda não estou enxergando e que eu preciso enxergar para me posicionar? Senhor, ainda está faltando isso. Por que está faltando? Me mostra, me fala, para que eu possa tomar a posição que eu preciso. Ah, querido, eu não tenho medo de tomar as posições que eu preciso. Quando Deus me mostra o que eu tenho que fazer, meu irmão, eu vou lá e faço. Você não sabe o desafio que está sendo para mim. Isso aqui está melhor? Ei. Você não sabe o desafio que está sendo para mim. Depois de 23, 24, 25 anos fora da escola. 26 anos. 26 anos fora da escola. Está voltando para uma sala de aula, querido. Sentar lá no meio de uma garotada de 18, 19. É tanto que no dia que eu fui me apresentar, eu falei: eu sou o vovô da turma. Não, tiozão, eu prefiro vovô. Tiozão, parece que é um negócio meio... Parece uma coisa assim, meio amonga, né? Sei lá. Quando você fala tiozão... Não se associa só com ser velho, né? Parece que é um velho, sei lá, assim, meio estranho. É o velho que não deu certo, o tiozão. Não, vovô não, é o velho que deu certo. Mas você não faz ideia do desafio que é para mim estar de volta à escola, querido. Só que um dia eu entendi. O Senhor disse para mim: é isto. Vai por esse caminho. E eu estou indo. Está fácil. Eu acordo de manhã todo dia dizendo: yes, vou para a faculdade. Uhul. Claro que não. Mas eu não tenho medo de desafio. Eu só tenho medo de uma coisa na minha vida: estar fora do que Deus está fazendo. Eu não tenho medo de mais nada. Está com medo do quê? Está com medo de assumir responsabilidade por quê?
Está com medo de pagar o preço, por quê? Está com medo de se comprometer, por quê? Porque vai tirar você do seu lugar confortável? Porque vai exigir de você fazer coisas que você muitas vezes não vai querer fazer? Deixa eu te falar uma coisa, eu até postei essa semana, alguém mandou uma mensagem assim: você está demais, hein? Alguém mandou uma mensagem para mim desse jeito: você está demais. Eu postei assim: deixa eu te falar uma coisa, que talvez não vai ser fácil de você ouvir, mas é preciso. Você não está aqui para viver seus sonhos. Você está aqui para cumprir o propósito para o qual você nasceu. Sabe aquela máxima de que Deus é o Deus que realiza sonhos? É mentira. Eu vou repetir. Tá gravando? Ah, Deus é o Deus que realiza sonhos. Não, Deus não é o Deus que realiza sonhos. Deus é o Deus que cumpre propósitos, querido. E o propósito que Ele tem para tu. Ah, mas Ele realizou os sonhos de José. Querido, José não sonhou um sonho. José viu profeticamente o plano de Deus para a vida dele. É diferente. Sonho é quando eu estou aqui sonhando com o carro do ano, sonhando com uma casa maravilhosa na praia. Isso é sonho. Deus nunca disse que vai me dar uma casa na praia, embora eu gostaria muito de ter. Deus nunca disse que vai me dar um sítio assim, todo equipado, bonito. Ele nunca disse, embora eu gostaria de ter. São sonhos. Sabe qual era o meu grande sonho? Eu sempre sonhei ser um grande empresário. Eu queria ser dono de empresa, eu queria mandar em gente. Aí Deus me fez pastor, me deu um monte de gente, falou: mas você não pode mandar. Sabe, muitos estão vivendo como se os céus fossem de bronze sobre a sua cabeça. A bênção não chega, o favor de Deus não alcança, as orações não são ouvidas. O que define que tipo de céu vai estar sobre a sua cabeça, querido, são suas decisões. O que define que tipo de céu vai estar sobre a sua cabeça são suas escolhas. Escolha errada, decisão errada, postura errada, não tem a ver com Deus, tem a ver com você, meu querido. Assuma a responsabilidade. Assume a responsabilidade. Olha o que diz a palavra de Deus. Joga aqui no telão para mim, filho. Que aí não precisa ninguém se preocupar em abrir. Deuteronômio 11, versículo 26. Deuteronômio 11, 26. Diz assim: eis que ponho hoje diante de você a bênção e a maldição. Está diante de você a bênção e a maldição. Aí o verso 27. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Que é a bênção? Obediência. Que é a bênção? Obediência. Que é a bênção? Cumpre os mandamentos de Deus, cumpre a palavra. Bênção, anda no princípio. Eu sempre digo, querido, que o princípio que você quebra hoje vai quebrar você amanhã. Não tem jeito, você quebrou o princípio hoje. Pode até ser que você olhe e fale assim: aí, ó, saí ileso. Mas pode esperar, querido, a fatura chega. A fatura chega, querido. Princípio quebrado, vai chegar a fatura, meu irmão. Tem jeito. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. 28. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus,
Se vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Tem um caminho de bênção e tem um caminho de maldição. Qual que você escolhe? Qual que você escolhe? Ah, pastor, eu quero o caminho da bênção. Então se alinha com Deus. Se alinha. Amém ou não amém? Há uma promessa de bênção e de provisão sobre aqueles que estão alinhados com Deus. Sobre aqueles que escolheram andar de acordo com a vontade de Deus. Sabe por que eu falei no início que eu amava Deuteronômio 28? Porque quando eu estava lá na religião e alguém pregava essa palavra, ninguém nunca me dizia que eu precisava estar alinhado com Deus para ela ser verdade na minha vida. Eu só ouvia as pessoas pregando, dizendo: o Senhor vai te pôr por cabeça e não por cauda. Você vai estar sempre por cima e nunca por baixo. Você vai ter para emprestar muitos, mas você mesmo não vai tomar emprestado. Você vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair. Frase de efeito, frase feita. Mas ninguém nunca me disse assim: se você andar alinhado com aquilo que Deus espera de você. Então, eu quero dizer que a palavra profética de hoje não é para todo mundo. Olha para alguém do lado e diga assim: a palavra profética de hoje não é para todo mundo. Agora diga para ele assim: mas eu espero sinceramente que ela seja para você. Está no ponto, filho? Então a palavra profética de hoje é essa. É essa palavra. É essa palavra. Céus abertos. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, sobre a tua vida. Amém? Você crê nisso? Ah, pastor, por que o senhor disse que não é para todo mundo? Porque para que essa palavra seja uma verdade, você precisa estar alinhado com os princípios que colocam você nesse lugar de céus abertos. Queridos, os céus estão abertos, é a palavra do ano. Mas entenda uma coisa: nem todo mundo vai estar no lugar onde os céus estão abertos. Porque tem muito mais a ver com uma postura que você assume do que com uma promessa que Deus faz. Eu vou repetir isso. Tem muito mais a ver com uma postura que você assume do que com a promessa que Deus faz. Tem pessoas que usam essa máxima de que Deus, o que Ele promete, Ele cumpre, e Ele não vai deixar de cumprir o que prometeu. E eu digo para você, querido, tem muita promessa que Deus fez e que Ele não cumpre. Por quê, pastor? Porque toda promessa de Deus está condicionada a uma postura humana. Toda promessa de Deus está condicionada a uma posição que você precisa tomar. Toda promessa de Deus está condicionada a algo que você precisa fazer. Ei, querido, o Senhor disse para Eli que nunca faltaria sacerdócio na sua casa, que ele e a sua descendência seriam sacerdotes sobre Israel. Mas Eli não teve uma vida alinhada com Deus. Aí chega um momento que Deus usa Samuel para dizer para ele assim: ó, eu prometi a você que faria assim, 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 mas eu estou aqui para dizer a você: longe de mim fazer isso. Porque a partir de hoje, a tua casa, a tua linhagem está sendo cortada. Cara, Deus tinha prometido que nunca ia cortar a linhagem dele. Agora Deus volta atrás na promessa e diz assim: ó, estou cortando. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes por causa da postura que você tem, por causa da atitude que você tem, por causa do alinhamento ou do desalinhamento que você tem, você invalida a promessa.
Sabe o que o Espírito fala ao meu coração agora? Que tem palavras que foram liberadas sobre alguns e que estão pairando sobre a cabeça. Não pode descer como chuva, porque não há alinhamento para que a palavra se cumpra. Mas deixa eu falar, a boa notícia é que a palavra ainda está pairando sobre a tua cabeça. Complicado é quando ela é recolhida. Então guarda isso no teu coração. Tem promessas pairando sobre a tua cabeça, igreja. Então se alinha com Deus nessa noite, para que de fato os céus estejam abertos sobre você. Agora tem uma parte legal aqui para você entender. Querido, quando o tempo está fechado, o que é que a gente diz? Vai chover, não é? Fechou o tempo. Aí você fala, vai chover. É ou não é assim? Então o que é que eu posso concluir? Que aquilo que a gente vê como tempo fechado, na verdade são céus abertos. Sim ou não? Porque quando a Bíblia fala sobre céus abertos, ela não está falando com a ótica do cara lá que trabalha no aeroporto e que fica lá conduzindo as aeronaves. E que fala assim, ó, os céus estão abertos, pode decolar. Porque céu aberto para que a aeronave decole é céu sem nuvem, sem chuva, céu limpo. Não, na ótica de Deus não. Na ótica de Deus, céu aberto é tempo fechado. Na ótica de Deus, céu aberto é quando as nuvens cobrem o céu. Tempo fechado é sinal de céus abertos. Olha para alguém e diga isso para ele. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Fechou o tempo na tua vida? Fechou o tempo na tua vida essa semana? Fechou o tempo na tua vida esses dias? Fechou o tempo? Então, querido, é sinal de que os céus estão se abrindo para trazer a chuva que você precisa. Aleluia! Guarda isso no teu coração. Fechou o tempo, pastor, está difícil. Ei, fechou o tempo, não o céu. Se preocupa é quando o tempo estiver aberto. Porque tempo aberto pode ser sinal de céu fechado. Mas tempo fechado é sinal de céu aberto. Eu comecei a falar com Deus, falei, Deus, me fala esse negócio aqui, pai. Porque eu falei para Deus, falei, Deus, essa semana o tempo fechou, Jesus. Aí Deus começou a falar comigo isso aqui, querido. Deus falou, deixa eu falar uma coisa. Tempo fechado é sinal de céu aberto, filho. Para chover o tempo tem que fechar, filho. Para o céu derramar água o tempo tem que fechar. Não tem como vir do céu se o tempo não fechar. Sabe por quê? Porque quando o tempo fecha, você tira o olho da terra e põe o olho no céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está lá no teu trabalho, final de expediente. Você está envolvido com um monte de coisa lá no teu trabalho, mas está chegando a hora de vir embora. Daqui a pouco você olha pela janela, o tempo começa a fechar, os relâmpagos começam a pipocar. Ah, meu irmão, você já se desconectou de tudo que você estava fazendo. Você está só pela janela. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É ou não é? Sabe por quê? Porque tempo fechado faz você tirar o olho da terra e colocar o olho no céu. Tem céu aberto. Olha para alguém e diga, tem céu aberto. Mas só cabe a você entrar nesse lugar, querido. Quer viver nesse lugar onde os céus estão abertos? Onde você tem acesso àquilo que Deus preparou para a tua vida? Então se alinha com Ele hoje. Se alinha com Ele agora.
Pede perdão pelo pecado. Pede perdão por não estar andando na vontade de Deus. Querido, deixa de ser burro. Porque tem crente que é burro. Não é ovelha, é burro. Não é cavalo de guerra, é burro. Que cara, você fica brigando aí com a vontade de Deus, em queda de braço com Deus. Para. Olha, o tempo está fechando aí fora. O tempo está fechando aí fora. Jonas, para, Jonas. O tempo está fechando. Gente, é profético. É profético, gente. Olha para isso. Ah, meu Deus do céu. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Alguém que está alinhado com Deus, ele pode até passar por provas, ele pode até passar por processos, mas ele jamais vai viver escassez, querido. Todas as vezes que eu vivi escassez na minha vida, eu sabia que eu estava desalinhado em alguma coisa. Eu tenho lutas, eu tenho provas, eu tenho luta, querido, mas eu não tenho escassez. Porque todas as vezes que eu estava na escassez, sabe o que é escassez? Escassez é quando você não tem recurso para nada. Escassez, querido, é quando você está numa situação onde realmente, até para você ter o pão na mesa, você precisa da ajuda de alguém. E todas as vezes que eu me vi numa situação de escassez, eu sabia que tinha algo na minha vida que eu precisava alinhar com o Senhor. Porque alguém que está alinhado com Deus pode enfrentar a luta, mas jamais vai ver sua casa devastada. É como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, põe aqui no telão. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Aleluia, se porventura faltar energia, a gente continua sem luz mesmo, tá, gente? Estou falando porque quando começa a relampejar assim, então os intercessores estejam orando aí, intercede aí para não cair a luz. Até porque está sendo transmitido o culto. Então 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Está entendendo aí? Volta lá o versículo. Atribulado, mas não angustiado. Está angustiado? A angústia está tomando conta? Começa a alinhar, querido. Você pode até estar passando por tribulação, mas você não pode viver angústia. Perplexo, mas não desanimado. Sabe o que é perplexo? É olhar suas coisas, meu Deus do céu. Só que você fica perplexo, mas a situação não te desanima. Porque quando você olha e fala, meu Deus do céu, e já... não quero mais, não aguento mais. Próximo, volta lá. Perseguido, mas não desamparado. Perseguido, mas não desamparado. Sabe, no dia que a Esté, terça-feira passada, no dia que a Esté passou mal aí, teve convulsão, eu saí com ela, desci 8 andares de escada com ela no colo, e quando eu cheguei no carro, que eu sentei no banco do motorista com ela no colo, eu falei, e agora? Como é que eu dirijo com essa menina convulsionando o braço? Na hora que eu estava ali, sabe assim, buscando um meio, aí alguém veio e disse assim, está acontecendo aí, moço? Está precisando de alguma coisa? Eu disse assim, minha filha está tendo uma convulsão. Aí o rapaz falou assim, pula para lá que eu dirijo. De onde aquele homem veio, eu não sei. Mas ele, na hora ele chegou. Perseguido, mas não desamparado. Deixei a Cláudia para trás, corri para o hospital. Cláudia ficou para trás. Daqui a pouco ela saiu no portão, eu já tinha ido. Aí ela, de repente, ela conta que ela estava lá, desnorteada na porta do prédio. Veio uma moça com um guarda-chuva e disse assim, que foi, moça, o que está acontecendo?
Ela falou, meu marido saiu correndo com a minha filha convulsionando para o hospital. Ela falou assim, entra aqui que eu te levo. Botou no carro, levou ela até o hospital. Perseguido, mas não desamparado. Você está entendendo? Passando por luta, mas Deus te dando escape. Passando por situações, mas Deus te dando livramento. Passando por dificuldade, mas o Senhor preparando todas as coisas para você. Ei, querido, quer viver céu aberto? Abatido, mas não destruído. Tem dia que eu posso até estar meio abatido, borocochô. Mas destruído não, meu irmão. Vou me reerguer, vou me levantar na força do Senhor. E vou continuar avançando. Quer viver céu aberto, meu irmão? Então se alinha hoje. O tempo é de se posicionar nesse lugar onde os céus estão abertos. Porque homens do céu não podem continuar comendo as migalhas da terra. Deixa eu repetir isso para você guardar no teu coração. Homens do céu não podem continuar comendo as migalhas dessa terra. Ei, escuta. Escuta e se alinha. Escuta e se posiciona por você e por tua casa. Por você e por teus filhos. Por você e por tua casa. Por você e por teus filhos. Pai, me ajuda. Pai, me mostra o que eu preciso alinhar. Deus já está mostrando para alguns aí. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus já está mostrando. Enquanto eu estou pregando, Deus já está revelando aí para alguns. Onde é que eu preciso me alinhar? Onde é que eu preciso me posicionar? Então vai se posicionando. Vai se alinhando. Davi falou que eu posso descer, né, Davi? Até onde eu posso ir? Até onde você está aí? Você é o meu limite. Deixa eu te falar algo, querido. Não deixa para amanhã, meu irmão. Não deixa para a semana que vem. É hoje, agora. É tempo de você se posicionar. É tempo de você se alinhar. Pastor, mas é difícil. Ei, quem disse que seria fácil? É por isso que você tem o Paráclito. É por isso que você tem aquele que segura na outra ponta. É por isso que você tem aquele que te ajuda a carregar o fardo. Ei, filho, se posiciona que eu te ajudo. Se posiciona que eu te ajudo. Toma a postura correta que eu te ajudo. Alinha o que precisa alinhar. Seja valente, seja corajoso. Porque eu quero abrir os céus sobre a tua vida. Eu quero abrir os céus sobre a tua casa. Eu quero sim que você tenha para emprestar muitos, mas você não vai precisar tomar emprestado. Eu quero sim te pôr por cabeça e não por cauda. Eu quero sim que você esteja em cima e nunca embaixo. Mas para isso você vai ter que entrar, se alinhar comigo. Se alinhar com aquilo que eu tenho revelado a você. E sabe o que Deus está falando comigo? Eu vou falar para você. Não tem a ver com coisas que Deus precisa mostrar, mas tem a ver com coisas que Deus já tem mostrado para você e que você não tem se posicionado. Não é sair daqui orando dizendo, Deus me mostra onde eu preciso me alinhar. Não, Ele já está mostrando. Eu estou pregando e você está dizendo, é mesmo, Deus, é nisso. É verdade, Jesus, é isso aqui que eu preciso tomar vergonha. É mesmo, Deus, isso aqui que eu preciso... Deus já está falando. Deus já está mostrando para você. Então entre em linha. Qual é o princípio que você está quebrando? Você quer ver um princípio que abre o céu? O versículo que avarento odeia. Malaquias 3:10. Trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal que vocês não terão nem onde recolher. É princípio. Céu aberto. Quem está entendendo isso? Vai se posicionar ou não? Ou vai continuar morgando aí? Ou vai continuar levando chapuletada do inferno?
Ou vai continuar aí? Porque está faltando, porque isso, porque minha vida, porque eu não aguento. Não vou mais para a igreja. Eu oro, Deus não me ouve. Eu oro, Deus não me responde. Ei, Isaías 59:1. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ei, são as vossas iniquidades que separam vocês de Deus. A mão de Deus não está encolhida, ao contrário, continua estendida. Ei, o ouvido de Deus não está agravado, continua aberto. É por isso que ele diz, 1 ou 2, não lembro agora, 1 ou 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Toma posição hoje, igreja. Toma posição, porque é uma promessa de prosperidade sobre esse lugar. Manre não é lugar para escassez. Ei, Manre não é lugar para escassez. Primeiro culto em Manre nós recebemos uma palavra profética. Primeiro culto, inauguração aqui, ó. Acho que a maioria de vocês não estava nesse dia, mas nós recebemos. A maioria. Deus mudou, Deus trocou o povo, eu vou fazer o quê? Mas houve uma palavra liberada, sabe o que? Manre, lugar de prosperidade. Porque foi nos carvalhais de Manre que Abraão prosperou, querido. Manre é lugar de provisão. Manre é lugar de prosperidade. Manre é lugar de promessa se cumprindo. Então se posiciona, porque não vai ter escassez no nosso meio. Não vai ter necessitado no nosso meio. Não vai ter desempregado no nosso meio. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então toma posse dessa verdade. Desculpa, meu irmão, mas não vamos ficar fazendo cesta básica para quem deveria estar dando cesta básica. Você está entendendo? Nossa, pastor, então nós não vamos. Não, querido, entenda o que eu estou dizendo. Não é que nós não vamos dar. Vamos dar, claro que vamos. O que eu estou querendo dizer é que o propósito de Deus é que no nosso meio ninguém esteja nessa condição. Dá para entender isso? Claro, se tiver a gente vai abençoar. Mas nós vamos orar, nós vamos guerrear, nós vamos lutar para que não haja no nosso meio ninguém assim nessa condição. A gente vai montar a cesta básica, mas para entregar para quem não tem Jesus na vida. Para quem está lá fora precisando, porque o povo de Deus tem que ser suprido. O povo de Deus tem que ser abençoado. Então toma posição, é com você, não é comigo. Meu papel aqui é te entregar a palavra. O que você vai fazer com ela é problema seu. Se você vai se posicionar hoje para Deus mudar a tua história, eu quero ouvir você dizendo: pastor, depois daquele dia Deus mudou minha história. Se você não vai se posicionar, o problema é seu, querido. É por isso que eu disse, essa palavra não é para todos. Essa palavra é para quem quer se posicionar hoje, se alinhar com Deus no que está desalinhado. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Remanaralabashori andaralabacheia. Remanarashui de canderebashori andaralabas. Fecha os teus olhos. Olha para a tua vida agora e começa a pontuar os lugares que você precisa alinhar na tua vida. Começa a pontuar. Começa a pontuar os lugares que você precisa alinhar na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, traz a tua memória. Talvez você precise alinhar coisas como esposa.
Talvez você precise alinhar coisas como marido, como filho, como servo, como funcionário na tua empresa. Eu não sei. Talvez uma condição de pecado. Talvez se alinhar no que diz respeito sim ao dízimo. Eu não sei. Mas você sabe. Então eu quero que você tome uma posição nessa noite. E não vem dizer para mim, pastor, eu na minha vida não estou encontrando nada. Não vem com essa conversa, não, senão eu vou orar para você morrer. Porque você é o perfeito, então você não tem nada para alinhar, você está perfeito. Mas à medida que você for entendendo os alinhamentos que você precisa fazer, eu queria que você fosse se colocando de pé no teu lugar. À medida que você for entendendo os alinhamentos que você precisa, vai se colocando de pé no teu lugar. Oronaralabashori andaralabas. Cheire andaralabalabasheri candaralabasteira andarabash. Remanarabashori andaralabalabashe. Remanaralabalabashori andaralabash. Vai se colocando de pé. Tem coisas para alinhar, vai se colocando de pé. Tem posições que você precisa tomar, vai se colocando de pé. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Já tem chuva caindo lá fora, eu quero declarar que essa chuva é profética. Em nome de Jesus Cristo. Vai se posicionando agora. Vai se posicionando. Vai se alinhando, vai se aprumando com Deus no teu lugar. Em nome de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Não adianta um alinhamento de boca se não houver um alinhamento de atitude. É alinhar e sair daqui dizendo, a partir de hoje a minha postura vai ser outra. A partir de hoje eu estou me posicionando. Andaralabashori andarabas. Desculpa aí, andei demais, esqueci a medida aqui. Em nome de Jesus, vai falando com Deus. Em nome de Jesus, vai se alinhando. Os grilhões quebrados, teu Espírito reinando, o teu Fala com Deus aí no teu lugar agora. Fala com Deus o que você precisa alinhar. Talvez você precisa pedir perdão ao Senhor nessa noite. Peça perdão. Tua glória nos transformando, tua glória nos transformando. Sai daqui hoje para viver céus abertos. Os grilhões quebrados. Sai daqui hoje para viver céus abertos na tua vida. Andalabashori andaralabalabashe. Remanaralabashori andarabas. Remanaralabalabashe andaralabalabashe. Tua glória nos transforma. É com você, meu irmão. Tua